E aí galerinha, beleza? Então, sempre que possível eu venho aqui para falar do Different, principalmente para enaltecer o grupo e vir em defesa delas em algumas situações ruins. Mas acho que do mesmo jeito que eu venho aqui apontar os erros e maldades que as pessoas fazem com o grupo, eu também tenho que apontar erros cometidos pelas próprias integrantes. E como eu sei que muitos que mal conhecem o Different direito vão falar desse assunto só para esculachar e aproveitar a polêmica para ganhar atenção, eu queria vir aqui, como um grande fã dessas garotas, para comentar toda essa polêmica que rolou nos últimos dias envolvendo a SoWon. E vou te contar, toda essa história me deixou bastante triste, chateado e decepcionado, assim como muitos buddies. E estamos tendo que lidar não só com as consequências do que aconteceu, mas também com as atitudes nojentas e maldosas de muita gente que só quer ver o circo pegar fogo. Então, doa quem doer, me sinto na obrigação de falar desse assunto aqui para explicar tudo e tentar trazer algum esclarecimento sobre todo esse rolê. Antes de mais nada, vou deixar avisado aqui que esse vídeo vai abordar um tema delicado, o nazismo. Então, se de alguma forma esse assunto pode ser sensível para você e te deixar mal, não recomendo que assista esse vídeo. E como eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai ser desmonetizado pelo YouTube, não vou ficar dando voltas para falar do que se trata, tá bom? Vou ser o mais objetivo possível e falar as palavras de forma direta. Enfim, vamos lá. Sem mais delongas, vamos ao ocorrido. O que houve basicamente foi que a SoWon postou em seu Instagram 2 fotos onde ela aparecia meio que abraçada e fazendo gestos carinhosos para um manequim. E o problema nisso estava no fato de que esse manequim vestia um uniforme nazista. E bem, acho que nem preciso explicar mais do porquê isso é um grande problema, né? Eu poderia vir aqui e dizer sobre a opressão, humilhação e o genocídio que o regime nazista praticou contra judeus, negros e diversas outras minorias. Isso só para começar a pontuar o quanto esse foi um período terrível na história da humanidade. Mas acredito que, a essa altura, a maioria de vocês já sabe o que foi e o que é o nazismo. E isso que eu mencionei já é o suficiente para saber o quanto isso é ruim. Mas enfim, tendo isso em vista, já deixo claro que, obviamente, isso que ela fez foi ridiculamente e absurdamente errado. Foi uma falta de noção gigante da parte dela ter postado fotos como essa. E não tem como dizer que não. Foi um enorme erro. Ponto. Mas o problema vai um pouco além. Porque além da problemática óbvia que toda essa situação já causa e apresenta em si, a falta de contexto inicial que rolou quando essa história começou a ser compartilhada fez com que muita gente começasse a falar o que quisesse e também a inventar o que quisesse sobre isso. E começaram a surgir inúmeras histórias mentirosas que só pioravam tudo. Então agora que vocês sabem o que aconteceu, vou vir aqui desmentir todas essas histórias enganosas que foram criadas e também explicar melhor o que exatamente aconteceu e tentar trazer um pouco mais de contexto para tudo isso. Bem, primeiro de tudo, vamos para as mentiras. As histórias que as pessoas estavam espalhando por aí sem prova nenhuma diziam que ela teria ido em um museu ou exposição sobre o Holocausto, ou seja, um local que contaria toda essa história de sofrimento do povo judeu em relação ao nazismo, e ela teria intencionalmente tirado essa foto como forma de, sei lá, uma piada ou zoação, que claro, seria algo absurdo e totalmente sem noção. Mas nada disso é verdade de forma alguma. O fato é que esse local que teria esse tal manequim foi o set onde elas filmaram um vídeo especial, uma espécie de paródia para promover o último comeback que o grupo teve. Inclusive tem vídeos provando isso, e inclusive a roupa que ela está usando na foto e nos vídeos é a mesma. Então fica evidente que é o mesmo local e a mesma ocasião. Aliás, tem até um vídeo do making off onde esse tal manequim aparecia ao fundo. Porém a Source Music acabou de cortar essa parte do vídeo enquanto eu estava escrevendo esse roteiro. E bem, a pergunta que provavelmente surge é: por que esse lugar tem um manequim com um uniforme nazista? Então, esse lugar é um café bem famoso, localizado na cidade de Paju, chamado Café Zino, ou Chocolatier Zino. E ele é uma espécie de café tematizado, onde ele tem um conceito inspirado nas décadas passadas.
e é todo trabalhado em cima de itens históricos de época da Europa. Ou seja, eles têm vários móveis, quadros, pinturas, objetos e trajes antigos dos países europeus. E isso também inclui a Alemanha. E bem, faz sentido eles terem artigos nazistas em seu café, mesmo sendo apenas como decoração ou algo histórico? Então, isso já fica bastante questionável, né? Mas ainda sobre esse café, ele é bem popular mesmo, e já foi cenário de gravação para diversos dramas coreanos, muitos deles bastante famosos e renomados. E inclusive, o Twice fez um ensaio fotográfico nesse mesmo café para o comeback de Signal, só para vocês terem uma noção do quanto esse lugar é bem visado e procurado. E mais um fato importante sobre esse lugar é que ele acaba sendo um point muito procurado, onde as pessoas adoram tirar vários tipos de fotos. E, aparentemente, existe uma certa modinha entre algumas pessoinhas que gostam de tirar foto junto desse manequim como se fosse uma espécie de namorado alto e bonito. E tiram fotos semelhantes ao que a Sowon tirou. E por que elas fazem essa coisa bizarra? Sei lá, talvez por pura ignorância ou falta de noção mesmo. É difícil explicar, porém aparentemente não é um comportamento exclusivo de uma pessoa só, e sim algo que várias pessoas já fizeram no passado. Mas, enfim, a essa altura já ficou claro boa parte do contexto, né? Não era um museu, não era um lugar onde ela foi intencionalmente para saber dessa história e de repente resolveu, assim do nada, postar essa foto, mesmo sabendo de tudo, só para tirar onda e provocar. Então, tendo tudo isso em vista, o lugar, as circunstâncias e o comportamento de muitas pessoas ao visitar esse local, dá mais a entender que ela cometeu esse erro mais por pura ingenuidade, ignorância e falta de noção do que estava fazendo mesmo, e não exatamente por pura maldade. E sim, sei que tem gente que diz: ah, mas é impossível ela ser tão burra a ponto de não saber do que se tratava e o que estava fazendo. E sim, eu sei que provavelmente isso é meio que de conhecimento comum, pelo menos na maioria dos casos. E sei também que os coreanos têm uma das melhores educações do mundo e muito provavelmente vem esse tema na escola. Mas beleza, mesmo pensando nisso, se a gente parar pra pensar um pouquinho mais, se você não consegue acreditar que foi por pura burrice e falta de informação que ela fez isso, então você prefere acreditar que ela é burra o suficiente para saber do que se trata, entender todo o contexto, a história e o quanto isso é um assunto sensível, delicado e problemático, e mesmo assim, ela sendo uma artista mundialmente famosa, que está o tempo todo sob os olhares de todos a cada mínimo passo que ela dá, ela simplesmente preferiu se expor dessa forma, colocando a reputação e a carreira dela em risco assim, só para fazer algum tipo de piadinha que seria uma apologia direta ao nazismo. Cara, pra mim, isso seria a coisa mais imbecil do mundo a se fazer. Seria um suicídio profissional, basicamente. Sabemos que muitos idols têm segredos muito obscuros escondidos, mas nos casos onde esses segredos são revelados, a gente só descobre isso por causa de vazamentos ou revelações de outras pessoas, e não porque a pessoa foi louca o suficiente para expor seus podres assim, de graça. Não faz sentido algum imaginar que a Sowon teria a audácia de expor algo assim, de forma tão tranquila. Isso vai além de imaginar que ela é um ser humano ruim. É pensar que ela é uma completa idiota. Mas sabe como são as coisas, né? Pessoas adoram tornar coisas ruins ainda piores. Adoram ver tudo desmoronar. Destruir pessoas e suas reputações como se fosse divertido e como se fosse um grande ato heróico da parte delas. Para vocês terem uma ideia, o nível baixou tanto que teve gente que foi capaz de pegar uma foto aleatória dela com a mão levantada durante um fansign e espalharam dizendo que ela estava claramente fazendo uma saudação nazista, assim, do nada, no meio de um evento de encontro com fãs, o que seria absurdo e ridículo por si só. E dentro do contexto dessa foto, ela só estava soltando um objeto no chão. Aí você vê o tamanho da maldade que essas pessoas têm. E tem sido assim, um monte de histórias bizarras. Coisas de 4, 5 anos atrás, que estão sendo desenterradas, tiradas de contexto e forçadas
até o último, só para parecer a coisa mais absurda do mundo, só para ser usado como algo a mais para tornar a situação toda ainda pior e ainda mais destrutiva. É sempre assim, enquanto a pessoa não fez nada, ela é uma santa, mas depois que ela comete um erro, virou um demônio, o pior ser humano existente na Terra. E claro, não só ela que está sendo acusada, mas sim o grupo todo junto. Novamente volto a dizer, ela errou sim, e ponto. E foi um erro muito grave. Mas cara, depois de toda a história explicada, você preferir transformá-la em um completo monstro, aí já é pura maldade mesmo. Não é nada além disso. Sim, é claro, todo mundo tem o direito de criticá-la pelo erro que ela cometeu, principalmente as partes mais atingidas e ofendidas com os atos dela. Mas não tem por que ir além disso. Tem que exigir sim que ela se retrate e também cobrar que ela entenda o erro e aprenda o quanto o que ela fez foi nocivo e ofensivo. Mas por favor, tudo tem limite. Se por acaso você se decepcionou e não quer mais seguir o grupo por causa disso, a escolha é totalmente sua e você tem esse direito. Mas no fim de tudo, vem aquela história, né? A maioria prefere acreditar que todos os idols de K-pop são anjos perfeitos e imaculados, incapazes de cometer qualquer erro. Mas sim, eles erram, e erram muito, e às vezes são erros bem graves como foi esse. E sabe o que é pior? Todo mundo atribuiu a ela toda a responsabilidade do que aconteceu, como se tudo tivesse feito apenas por ela e simplesmente por pura má intenção e maldade. Mas se qualquer um usar o mínimo do cérebro e parar para pensar, vai se dar conta de que outra pessoa tirou essa foto para ela. E essa outra pessoa também não se deu conta do quão errado era aquilo. E aliás, também nenhum dos funcionários daquele tal café se deu ao trabalho de ao menos dar um toque ou avisar sobre o quanto isso poderia ser ruim e errado. E aliás, como vocês já devem saber, os idols também não saem postando fotos assim ao bel prazer. Eles têm que ter o aval da empresa para isso. Ou seja, provavelmente essa foto passou pela validação de outras pessoas que olharam aquilo e consideraram que não tinha problema algum e que poderia ser postada normalmente. Percebem o quanto isso é mais um erro em diversas camadas do que um simples ato maquiavélico de alguém? Novamente, foi um erro muito grave. Não tô aqui para passar pano e dizer para todo mundo perdoá-la, mas o que eu quero aqui é que vocês possam observar o quanto isso é mais profundo do que a forma super rasa e superficial que as pessoas estão lidando com isso. E no fim das contas, após os fãs cobrarem muito, a empresa finalmente se pronunciou. E ela disse basicamente que cometeu um erro em não avaliar melhor os elementos usados no set e também que aparecem nas fotos e vídeos. E disseram que a equipe responsável por validar esse tipo de coisa falhou em não perceber os problemas e impactos históricos, étnicos e sociais que isso causaria. Eles pediram desculpas e disseram que a Sowon está profundamente arrependida com o ocorrido e que apagou a foto assim que soube disso e está de coração partido com o que aconteceu. Eles ainda afirmam que daqui para frente terão muito mais cuidado com esse tipo de questão e pedem desculpas a todos que se sentiram ofendidos ou magoados com essas fotos e vídeos. E bem, isso só provou o que eu comentei antes, né? Eles realmente não tinham a menor noção do que estava acontecendo. Não tinham percebido nada. Estavam super perdidos e alheios. Ninguém se deu conta do tamanho do problema até a bomba estourar desse jeito. O ideal mesmo, de verdade, seria que a própria Sowon viesse a público e se desculpasse com as próprias palavras dela. O que até o momento não aconteceu e talvez não vai acontecer, porque a gente sabe sobre as restrições e proibições que os idols têm, principalmente em situações polêmicas como essa. Mas, ao menos, eles fizeram o mínimo que foi assumir esse grande erro, né? Acredito que depois de tudo isso, talvez alguns fãs possam dar o benefício da dúvida para ela e acreditar que foi apenas um grande erro cometido por pura ignorância. Mas tenho certeza que muitos ficaram bastante magoados, e com razão. E talvez não consigam mais ver o grupo ou ela da mesma forma nunca mais. E a pior parte é que daqui pra frente será um completo inferno, porque todo mundo vai se aproveitar disso o tempo todo para usar como argumento para ataques e hate. E sempre vão trazer isso de volta à tona para humilhar e magoar os fãs. E isso vai ser bem difícil. Bem pessoal, esse foi um vídeo bem sincero e direto da minha parte. Sem enrolação,
ou meias palavras. E eu ainda tô tentando absorver tudo isso e tentando lidar com toda essa mágoa e tristeza que essa história me causou. Porque sim, eu fiquei bem decepcionado mesmo, de verdade. E eu não tô aqui pra fazer algum apelo pra vocês perdoarem ela ou qualquer coisa do tipo. Isso vai da opinião e do ponto de vista de cada um. Eu só quis vir aqui esclarecer tudo e deixar essa história o mais simples de entender possível, para que você possa tirar suas próprias conclusões baseadas em fatos e em pensamentos um pouquinho mais amplos e não ficar caindo em historinhas de Twitter. E olha, eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado em algo e que ajude pelo menos alguns de vocês a entender melhor tudo o que aconteceu. Bem, eu acho que eu já falei demais aqui, mas acho que o principal que eu queria passar pra vocês, eu já disse. De toda forma, podem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí pra me dar uma força. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita e também se inscreve, tá bom? Nos vemos na próxima, falando de um assunto menos pesado, eu espero. E até mais.